Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo burocrático em que eu decidi demonstrar um resultado auxiliar aqui que a gente vai precisar para demonstrar o teorema da normalização de Noether. Mas como é um resultado meio técnico, que a princípio não parece ter relação com o que a gente vai precisar, mas vai ter, eu decidi fazer um vídeo mais curto aqui só para lidar com ele, tá? Já que é um resultado bem técnico mesmo. Então, o nosso objetivo é, a partir de um corpo, se eu tiver um polinômio f, a gente vai escolher um n maiúsculo natural maior que todos os expoentes que aparecem na expressão polinomial de f. Então, como a expressão polinomial tem um número de parcelas que é finito, a gente sempre pode fazer essa escolha. E aí a gente vai fazer uma mudança de variáveis no sentido de trocar o polinômio f por um polinômio h, dessa forma aqui, ó. Usando esse n, no lugar do x1 eu vou colocar essa expressão, no lugar do x2 eu vou colocar x1 mais xn elevado a n ao quadrado, e por aí vai até chegar no n menos 1º termo, e aqui no último termo eu não vou mexer em nada, né? Aparentemente parece que isso aqui não serve para nada, mas vai servir. E aí nós vamos mostrar então que existe um S natural, um A, um elemento no corpo não nulo, e um G, um polinômio também em n indeterminadas, tal que esse h, que é essa mudança de variáveis efetuada em f, ele se escreve como um g mais essa constante a vezes xn elevado a essa potência, onde essa potência, ou esse g é zero, ou essa potência vai ser maior do que o grau de g. Então a ideia é fazer essa mudança de variáveis para transformar esse polinômio f num polinômio em que ele tenha o maior grau no monômio xn, tá? No monômio único xn, tá bom? Então, o nosso objetivo aqui nesse vídeo é provar esse resultado técnico aqui, que vai ser bastante útil para demonstrar o teorema da normalização de Noether. Bom, as coisas irão começar, primeiro a gente descrevendo aqui o polinômio f como em termos de uma expressão polinomial, tá? Então, eu vou escrever f dessa forma aqui, ó, como uma soma finita de L de 1 até R, A e L, x1 e L1 até x n e Ln, onde esse L aqui eu quero dizer que esse L é um multiíndice, tá? Onde a IL aqui eu vou denotar como esse multiíndice que dá as potências das indeterminadas, tá? Então isso aqui é o IL1 até o ILN, e claro, eu já vou escolher essa expressão de modo que cada coeficiente desse daqui seja diferente de zero. É diferente de zero. Aqui a gente vai assumir que todos esses A's e L's são diferentes de zero, porque a gente vai assumir que esse polinômio aqui é diferente de zero. Então não precisa disso. E aí, olha só o que vai acontecer. Quando a gente vai calcular o h, então, segundo essa definição, usando essa expressão que nós vimos, o h, que é aplicar o f fazendo essa troca de coordenadas, o h vai ser essa soma aqui, então. A soma de L de 1 até R, aí aqui tem o A e L, aí no lugar do x1 a gente coloca o x1 mais o xn elevado ao n, isso está elevado ao IL1, aí a gente vai fazendo isso até o xn menos 1 mais xn elevado a n elevado a n menos 1, n menos 1, isso, aqui IL n menos 1, o índice, e aqui vezes o xn e Ln, certo? E aí, como eu estou interessado na expressão polinomial disso com relação a indeterminada xn, né, a gente quer isolar esse cara dessa forma, observe que nessa soma aqui, ó, a maior potência possível do xn vai ser quando a gente pegar o xn elevado a n elevado ao IL1 vezes o xn elevado a n ao quadrado e L2 até chegar no xn elevado a isso daqui, elevado a isso daqui, e aí somar com o ILN, certo? Então, essa soma toda aqui, ó, em cada parte, pelo menos, em cada pedaço, a gente vai ter uma soma desse tipo aqui, ó. L de 1 até R. O que não for obtido dessa forma, como eu disse, né, que é só multiplicar os xn, sem fazer com que o xn interaja com as outras indeterminadas, a gente vai chamar de GL, tá?
é o que é obtido sem a expressão polinomial obtida fazendo-se as outras interações entre as indeterminadas. Tá? Então vai ter esse GL mais esse AIL multiplicado por quem? Ó? Eu vou ter o xn elevado a IL1n, certo? Aqui. Aí depois vai ter o xn elevado a n ao quadrado e L2, aí eu posso repetir a base e somar o expoente, então aqui eu vou ter IL2n ao quadrado até chegar no ILn menos 1, n elevado a n menos 1, tá? E por fim o mais ILn aqui. Tudo bem? Onde esse A e L aqui é diferente de zero. Onde esses caras aqui são diferentes de zero, tá? Então, a ideia é o seguinte, ó, a primeira coisa que a gente observa é que como esse N aqui, ó, esse N maiúsculo, foi tomado maior do que todos os expoentes das indeterminadas, né? A gente já tem que isso aqui acontece, ó. O N foi tomado como sendo maior do que todas esses expoentes aqui, ó, LJ, onde o L pertence de 1 até, vai de 1 até R, e o J vai de 1 até N. Então o N já foi tomado grande o suficiente para isso acontecer. Tá? E aí, por conta disso, esses graus aqui, ó, digamos que esses expoentes aqui, ó, sempre vão ser maiores do que o grau de GL. IL1N até ILN menos 1. Opa! N elevado a N1 mais ILN. Cada pedaço desse daqui, isso aqui é maior grau de GL para todo L de 1 até R. Claro, se o GL for diferente de zero. Mas senão, bom, ele não aparece aqui, né? Tudo bem, a gente tem isso. E aí, uma coisa que a gente vai mostrar agora é que esses números aqui que a gente consegue nesses expoentes, eles são 2 a 2 distintos à medida que o L varia de 1 até R. Porque a ideia agora é escolher qual deles é o maior. Tá? E aí, se eles forem 2 a 2 distintos, a gente não vai se preocupar se vai ter L's diferentes, dando o mesmo expoente aqui, e por sua vez, por exemplo, vamos supor que o L igual a 1 e o L igual a 2 gerasse o mesmo expoente aqui, e por uma azar da vida o A e 1 fosse menos A e 2. Então, quando a gente somasse esses dois caras, iriam zerar. Então, na verdade, quando eu somasse essa parte aqui que tem os graus maiores, se tivessem duas parcelas, eles poderiam se anular entre si. Só que se a gente garante que todos esses expoentes aqui, à medida que o L varia, eles são 2 a 2 distintos na indeterminada xn, então basta a gente pegar o maior dentre esses números e aí tomar o A como isso e o S como o maior desses caras, tá? Que a gente não vai ter risco de nenhum deles se cancelarem entre si aqui na indeterminada xn. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Então, nós vamos mostrar definindo, então só para ficar um pouquinho mais organizado, defina para cada L, né? Então defina BL, aí vai virar uma coisinha numérica aqui, ó. IL1 a N até ILN menos 1, N elevado a N menos 1, mais ILN, define isso daqui para todo L de 1 até R. O que nós afirmamos aqui, o que nós vamos precisar é o seguinte, ó. Esses números, né, que são naturais positivos, são 2 a 2 distintos. Então, vamos mostrar isso daqui, ó. Então, B1 até BR, que são números naturais positivos, né? Para nós aqui natural é positivo, são 2 a 2 distintos. Aí como é que a gente prova isso? Bom, a demonstração é por absurdo. Vamos supor que tenham dois índices diferentes que tornam esses caras iguais. Então, sei lá, supõe que BL seja igual a algum BS. S não, que eu vou usar o S, já estou usando o S porque eu quero depois. Então, sei lá. R já estou usando também. Ô Jesus, está faltando letra. M. BL igual a BM com a L diferente de M aqui
em 1 até R. Suponha que isso aconteça, então. Então, dizer que isso aqui acontece é dizer que isso aqui acontece. Quem é o BL? Bom, o BL é o IL1, IL1 a N até IL N-1, N elevado a N-1, mais o ILN, certo? E isso tem que ser igual, a gente está supondo que isso é igual ao IM1, N até IM, N menos 1, N elevado a N-1, mais IMN, certo? E aí o que vai acontecer é o seguinte, ó. Se a gente jogar todo mundo para o mesmo lado, a gente consegue colocar algumas coisas em evidência, de modo que isso aqui vai acontecer. Ó. É o ILN menos o IMN mais o IL1 menos o IM1 N até o IL N-1 menos IM-N-1 N elevado a M-N-1, não, aqui é N mesmo, N-1, que não depende das escolhas, isso é zero, certo? E aí isso aqui está nos dizendo, então, se eu jogar esse cara aqui para o outro lado, se eu jogar o ILN menos IMN aqui para o outro lado, isso está me dizendo, eu poderia ter colocado lá logo, né? Enfim, tá? Isso está me dizendo que o N divide o ILN menos o IMN, certo? Está me dizendo isso. É só jogar esse camarada aqui para o outro lado. Você pegar isso aqui e jogar, obviamente, com sinal trocado, mas se divide o menos ele, divide o cara originalmente, né? Aqui está me dizendo que o N, isso aqui está dizendo que o N divide o módulo dele, né? São números agora. A gente sabe que o N é maior do que esses números, né? Lembra que o N foi tomado maior do que todos esses expoentes que aparecem aqui. E um outro detalhe também é que esses multiíndices aqui são 2 a 2 distintos, tá? Isso aqui é importante frisar. A gente já pode escolher eles de modo que sejam 2 a 2 distintos, né? Não tem porquê aqui a gente trabalhar com multiíndices que se repitam aqui, tá bom? A gente já pode trabalhar com os monômios sem redundância aqui, tá? Então aqui 2 a 2, isso aqui não é nenhuma hipótese restritiva. Por conta disso, como o N foi escolhido maior do que todos esses caras, a gente sabe que isso aqui acontece. Ó. Por outro lado, o N é maior, estritamente maior do que tá? E aí, por conta disso, como que você vai ter um número N que é positivo dividindo um número que é menor que ele? Só quando isso aqui for zero. Então, não tem jeito. Não tem como isso acontecer. Então, isso aqui tem que implicar que essa diferença aqui é zero. O ILN menos o IMN tem que ser zero. E aí, portanto, o ILN é igual ao IMN. Aí a gente vai fazer o quê? A gente tem essa igualdade, né? Então, ali em cima, a gente pode simplificar uma escrita. Porque quando a gente disse que essas duas coisas aqui são iguais, bom, então esse termo aqui vai sumir, certo? Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Então, essa igualdade aqui, digamos que esse trecho aqui é zero, certo? Só que eu vou poder colocar um N em evidência. Então, a partir dessa igualdade aqui, por conta dessa igualdade, esses dois caras serem iguais implica que isso aqui acontece, ó, IL1 menos IM1 N até ILN-1 menos IMN-1 N elevado a N-1. Isso aqui tem que ser zero. Acho que eu botei um parênteses no lugar errado. Peraí. É isso aqui tem que ser zero. Tá? Aí você pode colocar um N em evidência. Tá? Então você vai ter N vezes o IL-1 menos IM-1 mais IL2 menos IM2. Aí aqui seria o N ao quadrado, mas eu puxei um N aqui para fora, então agora é só N.
Aí aqui eu tenho o IL n menos 1 menos o IM n menos 1, n elevado a n menos 2 agora, porque eu puxei um n aqui para fora, isso é 0, e aqui esse cara que é diferente de 0, esse camaradinho aqui é diferente de 0, né? ele foi escolhido bem grande, então a gente vai ter, como isso aqui é diferente de 0, então essa parte aqui, ó, deixa eu fechar o parênteses aqui, peraí. Essa parte aqui tem que ser igual a 0, não tem para onde correr. Isso aqui tem que ser 0. Então, o IL1 menos IM1 mais IL2 menos IM2 N até o IL N menos 1 menos o IM N menos 1. Isso aqui multiplicado por N elevado a N menos 2 tem que ser 0. E agora você aplica exatamente o mesmo raciocínio, tá? Se você pegar esse camarada aqui e jogar lá para o outro lado, aqui, ó, você conclui então que o N é um divisor disso daqui, do seu módulo, né, na verdade. E aí vai ficando claro por que a gente escolheu esses caras de modo que eles fossem maior que todo mundo. Porque, de novo, isso aqui vai implicar, de maneira análoga, isso aqui vai implicar que o IL1 tem que ser igual... isso aqui vai implicar que esse cara aqui tem que ser 0, né? Porque como que o N vai ser divisor de uma coisa que é menor que ele? Só se ele for 0. Então a gente vai ter isso daqui, tá? Bom, e esse cara não é negativo, né? Você poderia pensar, o 2 divide menos 2. Tá, mas isso aqui não é negativo. Tá? O módulo não é negativo. Então, o N divide alguém que é maior ou igual a 0 e que é menor que ele. Então, obriga isso daqui a ser 0. E aí, pessoal, por um processo indutivo, você acaba mostrando, ó, então, isso daqui vai ser cancelado. E o que você vai fazer aqui? Ó? Mesma coisa. Agora você consegue colocar um N em evidência e vai ficar o IL2 menos IM2 sozinho, assim como esse cara que estava sozinho. Aí você conclui que o N é o divisor disso, e aí, portanto, o IL2 tem que ser igual a IM2. Aí, por indução, indutivamente, você mostra. Indutivamente, é fácil mostrar, e aí é só escrever mesmo, mas é só supor, né, que o IL1 já é igual ao IM1. Então, suponha que o IL, sei lá, T-1 seja igual ao IM-T-1. Então, isso vai ser cancelado até eles aparecerem. Aí vai ficar uma soma em que o IL, eu falei T, né? O ILT menos IMT é divisível por N, e aí acontece que esse cara vai ter que ser 0 de novo, porque o N vai ser um divisor disso. Então você vai realizar o mesmo processo. Então, indutivamente, você acaba concluindo que o ILJ é igual a IMJ para todo J. Indutivamente você vai de 1 até o N menos 1, né? Só que você já concluiu, foi o primeiro passo que a gente fez, né? A gente viu que para N esses caras são iguais também. Então esse N menos 1 aqui pode ser substituído naturalmente por N, sem problema. Agora, quando isso aqui acontece, então eu estou dizendo que esses multi-índices aqui, ó, IL é igual ao multi-índice IM. E isso aqui é uma contradição, porque a gente escolheu esses multi-índices de maneira que a gente tenha multi-índices 2 a 2 distintos, né? Então, se eu tenho L e M com L diferente de M, o multi-índice IL é diferente do multi-índice IM, tá? Então, isso aqui é uma contradição. E aí, quase que está acabando, porque era basicamente isso que a gente precisava, tá? Então, de fato, a gente provou que essa afirmação aqui agora é verdadeira, certo? Esses caras aqui são 2 a 2 distintos. Cadê? Isso aqui agora está demonstrado. Aí agora, se a gente voltar naquela expressão polinomial, deixa eu abrir um espacinho aqui, ó, em nome... Não, bom, didaticamente seria legal, mas ia ficar feio. Então aqui, ó, como esses caras são diferentes de 0, e são 2 a 2, o A e L é diferente de 0, e esses números aqui, que são os B's, né? A gente acabou de ver isso. São 2 a 2 distintos, então isso aqui acontece, ó. A gente tem, então, ali eu escrevi H ou F, então deixa eu só confirmar. É H, tá certo. Então a gente viu que isso aqui acontece, ó.
a gente viu que isso aqui acontece. O H é igual a essa soma de 1 até R. Dos GL mais A e L, XN elevado ao que eu chamei de BL, né? Que é aqueles caras. E aí basta onde esses Bs aqui são 2 a 2 distintos, né? E tomando S como sendo o máximo desses Bs, já que eles são 2 a 2 distintos, ele vai ocorrer uma vez só esse máximo, não vai ter repetição. O máximo então de B1 até BR. Escolha, vamos fazer assim, escolha T de 1 até R tal que o S é precisamente o BT. Então a gente vai tomar o A precisamente como sendo o termo A e T, que é o cara que acompanha o BT aqui. Então isso aqui é diferente de zero, porque todos eles são. E o G a gente toma como sendo de modo que o H seja G mais o A xn elevado a S. Né? Então eu vou tomar G como H menos A xn elevado a esse máximo. Assim, o H vai ter a expressão que eu gostaria que tivesse, né? H é igual a G mais A xn elevado a S, certo? Só joguei esse termo para o outro lado, né? E aí, pela escolha de S, bom, o A é diferente de zero, o A está no corpo, é diferente de zero. E o S, pela escolha de S, ou o G é zero, é uma possibilidade que agora a gente não precisa se preocupar com isso. Pode ser que tenha alguma coisa que garanta que ele não é, mas eu acho que não. A princípio não tem nada que garanta, porque esse polinômio de x1 até xn pode ser muito bem só um polinômio em xn mesmo. Então o G eventualmente poderia ser zero por enquanto. Mas se ele não for zero, com certeza, esse S escolhido aqui, ó, ele é o máximo dentre esses expoentes aqui. Ó. Vamos voltar aqui em cima. O S é o máximo dentre esses expoentes aqui. Tá? E os maiores expoentes aparecem aqui mesmo. Tá? Então o S ele é maior que todos os expoentes que aparecem em xn, exceto dele mesmo, né? Ele não é maior que ele mesmo, mas ele, exceto na potência xn elevado a S, ele não aparece em outro lugar, porque esses números são 2 a 2 distintos. E como esses números aqui já são maiores do que o grau do GL, se ele for diferente de zero em cada pedacinho desse, então como S é maior do que todo mundo aqui, então ele é maior do que cada pedaço desse daqui, o grau, certo? O grau dele é maior que cada pedaço desse. Tudo bem? Então, isso aqui implica que no caso que o G for diferente de zero, o S é maior que o grau de G. Tá? Então é um resultado bem técnico. A princípio, não parece ser tão interessante demonstrar isso, né? Fica parecendo que mesmo para que estamos demonstrando isso. O teorema da normalização de Noether vai ser demonstrado por indução e na hora de provar que o passo indutivo é satisfeito, escrever um polinômio lá dessa forma vai ser bastante útil, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque quando a gente chegar lá eu falo com vocês, tá? Mas aí essa burocracia eu quis resolver aqui logo com vocês, para a gente não poluir muito a aula com essas sujeirinhas aqui que a gente acabou de limpar, tá bom, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.